Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Essa é uma pergunta de internauta. Ontem eu fiz uma indagação na rede social se as pessoas queriam contribuir com perguntas para esse depoimento. E essa pergunta foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da Covid. As organizações como a OMS e OPAS, só para lembrar, a OPAS ela representa a OMS na América Latina, e aqui representada pela doutora Socorro Grossi, estavam presentes diariamente conosco no Ministério, e eles basicamente não impõem, a OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU ou de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Objetivamente, se não seguiam as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam? As orientações eram as orientações do país, as nossas orientações, do Ministério. As orientações eram do Ministério, não da OMS. A OMS te dá uma posição. Cabe a nós decidirmos como vai ser no Brasil. As posições eram do Ministério. Há convergência do seu entendimento com o do presidente da República? Convergência do meu entendimento com o presidente da República sobre essas questões que foram levantadas na sequência ultimamente? Olha, se não havia combate à pandemia, se não havia convergência, não farmacológicas, nunca me trouxe nenhuma restrição. A pergunta é objetiva, ministro. Não havia convergência do senhor com o presidente? Nas conversas com o presidente não havia discussão de desconvergência nenhuma. Mas com relação aos tratamentos e com relação a nada, encaminhamentos da Covid? Em momento algum o presidente da República me orientou ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro. O presidente da República, em algum momento, em reuniões com Vossa Excelência, posicionou-se contrariamente a medidas de distanciamento social em âmbito nacional? Volto a colocar para o senhor. Em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo. As ações foram todas minhas, nesse aspecto. O presidente determinou que o Ministério da Saúde se abstivesse de promovê-las em algum momento? Em momento algum. 3 depoentes apontaram a esta comissão parlamentar de inquérito que o presidente da República guiava-se pelas orientações de um aconselhamento paralelo, ou seja, de pessoas fora do Ministério da Saúde que participavam de reuniões no Palácio do Planalto e tinham influência sobre a condução da pandemia, mesmo contra as orientações técnicas do Ministério. O ministro Mandetta falou no nome do vereador Carlos Bolsonaro e o presidente da Anvisa mencionou a doutora Nise Yamaguchi. O ex-ministro Ernesto Araújo mencionou o nome do ex-ministro da Cidadania e médico Osmar Terra, quando falou da tese da imunização de rebanho. Durante seu período à frente do Ministério, as políticas de gestão sanitária da pandemia na esfera federal adivinham de técnicos do Ministério da Saúde ou continuava existindo esse aconselhamento paralelo do Planalto? Senhor relator, vou colocar de uma forma para botar uma pedra nesse assunto. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente
por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente um presidente da República, ele não ouça ou não levante dados ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Seria um absurdo o presidente da República não ouvir opiniões, não ouvir versões, para que ele crie a própria posição dele como presidente da República. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí para ele trazer de lá ou trazer de qualquer relação uma orientação contrária a uma posição do Ministério, ou minha, nunca houve. Vossa Excelência disse ontem que desconhecia a falta de oxigênio. Senhor presidente, eu tenho aqui uma matéria publicada num jornal tradicional da nossa cidade, jornal A Crítica, no dia 6/1 de janeiro. Nesta matéria do jornal A Crítica, no dia 6/1, empresas adotam medidas emergenciais para não deixar faltar oxigênio em Manaus. Ou seja, no dia 6, as empresas e supostamente todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio. E o que é mais grave? Ontem, e veja, senador Omar, como há contradições, tanto por parte da declaração de Vossa Excelência, quanto por parte do governo do Estado. Nesta mesma matéria, diz que houve um acréscimo de internações em UTI e em leitos clínicos de Covid-19 de 340% do mês de dezembro para o mês de janeiro. Mas, pasme, nesta mesma matéria está dito, procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Amazonas informou em nota, no dia 6 de janeiro, que as unidades do Estado estão abastecidas e que não há falta de oxigênio. Acrescentou também que a empresa não sinalizou qualquer dificuldade de abastecimento. Senhor presidente, é óbvio que aqui nós estamos revelando uma mentira. E a mentira mais grave, porque vidas foram perdidas. A quem o senhor atribui essa responsabilidade, general? A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Então, eu estou lhe dando a resposta de uma forma clara. Vejo aí duas responsabilidades muito claras. Uma que começa na empresa que consome a sua reserva estratégica e não se posiciona de uma forma clara, e a outra da Secretaria de Saúde. Ministro, me perdoe, eu preciso lhe apartear. Veja, a empresa tem um contrato para você atender um certo volume. Se esse volume é quadruplicado, é o poder público que tem que tomar responsabilidade. Eu não tenho dúvida. É o governo do Estado, é o Ministério da Saúde, é a Prefeitura de Manaus, ministro. Eu não tenho dúvida. Pelo amor de Deus, não pode. A empresa vai ser convocada para vir aqui esclarecer fatos contratuais. Mas a responsabilidade pública não é dela. Eu não tenho dúvida. Não é dela. Foi o que eu falei para o senhor. No momento que a Secretaria deixa de acompanhar o processo e se antecipar ao processo, a responsabilidade, quanto a isso, é clara no sistema. É da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ponto. Ministro, eu estou colocando para o senhor a resposta. Ministro, veja. Até no momento que o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, com seus secretários chegaram em Manaus e nós passamos a dividir
ali, naquele momento, a compreensão do problema, no dia 10 à noite, e no dia 11 começamos a agir acionando tudo que tinha que acionar, eu volto a dizer para o senhor, da nossa parte, nós fomos muito proativos, da nossa parte, Ministro, no momento que tomamos conhecimento. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, No dia mas 10. não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar oxigênio líquido em volume e em quantidade necessária. Nem o senhor, nem a Secretaria do Governo do Estado, nem a Prefeitura, nem ninguém. E o que aconteceu? Vidas se foram. E a razão desta CPI é porque vidas importam. Muito. Portanto, fique claro que se sabia sim que ia faltar oxigênio e que faltou participação, planejamento, responsabilidade por parte da Secretaria do Estado. Mas Vossa Excelência precisa ser afirmativo, porque Vossa Excelência foi com todo o Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas e não tomaram providências para resolver o problema de oxigênio. De oxigênio. Ministro, Tratikov é um programa que Vossa Excelência lançou na cidade de Manaus. Ontem, Vossa Excelência disse que isso não houve. A TV Brasil, que é uma TV oficial, senador Ranan, apresentou não só a matéria jornalística sobre o lançamento desse programa Tratikov, com a participação de Vossa Excelência, como fez campanha publicitária. É preciso que Vossa Excelência explique para esta CPI, para os brasileiros, o que se trata esse Tratikov. Muito bem, senador. Sim, senhor, senador. Eu vou colocar aqui da maneira bem clara. No dia 6 de janeiro, a secretária Mayra, quando voltou de Manaus, ela trouxe a sugestão de nós fazermos uma plataforma, uma calculadora, que facilitasse o diagnóstico. É bom colocar aos senhores que o diagnóstico clínico, naquele caso, em Manaus, ele era muito necessário, pela velocidade que as coisas estavam acontecendo, pela contaminação excessiva e pelo risco de nós termos diagnósticos diferentes de doenças que estavam acontecendo em paralelo. Então, o diagnóstico era muito importante. Tem que compreender que nós temos que separar o que foi feito, o resultado final do projeto, com a ideia do projeto. A ideia do projeto é uma calculadora que facilite o diagnóstico. Eu acho que ninguém é contra. A calculadora que facilite o diagnóstico? Me perdoe, eu sou engenheiro. Eu vou colocar para o senhor. Eu não entendo. Como calculadora facilita diagnóstico? Em cima... Calculadora. Vou explicar, porque, na verdade, o aplicativo ou a calculadora, o médico coloca os sintomas observados e ele vai colocar em fatores, em números, em pesos, e ele vai sugerir o diagnóstico ali. Diagnóstico. Então, nós temos uma pandemia, nós temos o que está acontecendo em Manaus, e nós temos pessoas que estão... Sinceramente, eu não sou médico também, e longe de mim, eu acho que um suposto diagnóstico é melhor o senhor responder. O suposto diagnóstico, perfeito. Mas vamos colocar, é o auxílio do médico para ter o diagnóstico mais rápido, considerando a quantidade de pessoas que não tinham o atendimento. Então, eu acho que isso é a ideia. A ideia é essa. Vamos ao que aconteceu. Porque isso me foi apresentado desta forma. Falei, vamos fazer. Isso é o dia 6. Entre o dia 6 e o dia 11, nesses 4, 5 dias, inclusive aí o final de semana, a equipe do Ministério pegou uma base que já é comum da internet e jogou os parâmetros desses sintomas da Covid dentro desse calculador. Se me permita, ministro, tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Presidente, me desculpa, mas não é cobaia.
Como não? É uma tentativa. Como não? Onde é que foi feito em outro lugar, senador Flávio? É uma tentativa de melhorar o atendimento. Aonde foi feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi o primeiro que sofreu por isso. Não, ela sofreu por isso, por, como disse, omissão, incompetência do governo, da prefeitura em relação ao que aconteceu. Agora, o estado do Amazonas foi utilizado para muita coisa. Por que primeiro Manaus se utilizar um sistema que não, absolutamente não pode, supostamente tu estás com Covid. Como pode ser, senador? Então, não é cobaia, presidente. Eu acho que é cobaia. Bem, voltando, continuando aqui, senador. Senador, continuando. Então, era muito interessante que tivéssemos um diagnóstico mais rápido. Não havia essa ferramenta disponível. Foi feita pela necessidade de tempo que queria se atender Manaus. Foi ao contrário. A gente queria levar alguma coisa mais rápida para lá. A construção disso foi feita de 6 a 11, de 6 a 10. No dia 10 embarcamos para Manaus. Apresentou-se o momento que estava o desenvolvimento dele, se não estava completo, porque precisaria colocar todos os CRMs lá dentro, precisaria puxar para dentro dele todo o bojo de pessoas que poderiam contactar. Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar. Bem, essa é mais uma revelação da CPI. Isso aí é para esconder até hoje, a publicidade. Senador Omar, nem o povo amazonense, nem o povo brasileiro sabia que uma plataforma, um programa, um software que deveria ser para tratamento, ele foi hackeado. Foi roubado, hackeado, manipulado no estado do Amazonas. Mais uma razão para que nós possamos explicar o que aconteceu. No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Vossa Excelência, através desse sistema, o Ministério da Saúde... Retirar não exime. Só um minutinho. O fato de ter sido feito e propagandeado. Foi recomendado... Publicizado. Ministro Pazuello. Essa foi a ideia. Através desse programa se recomenda... O Ministério da Saúde recomendava cloroquina para gestantes e crianças. O senhor confirma isso? O senhor concluiu, general? É que o senhor fez uma outra pergunta. Não, nós estamos... Eu fiquei surpreso, foi com o fato de que esse Tratikov foi hackeado. Roubado. Foi roubado. Foi hackeado. Foi hackeado. E claramente, ministro, foi hackeado lá em Manaus. Naquela apresentação. Mais um erro, mais um equívoco, mais uma falha. Agora, ficou muito claro na resposta. Não teve só a apresentação do ministro lá, teve também da doutora Mayra. Que virá aqui. E que recomenda, o Ministério da Saúde recomendou o uso de cloroquina para crianças e gestantes. Não. Há, sim, uma recomendação do Ministério da Saúde. Bem, eu estou lhe afirmando porque, como Manaus foi a que aconteceu, o único local que teve esse aplicativo e essas recomendações, por isso que eu estou tentando aqui com o senador Eduardo, que é nossa obrigação em relação ao Estado do Amazonas, tratar dessa questão. Estou lhe fazendo essa pergunta porque o senhor foi para lá, o senhor deu entrevista nesse sentido, a doutora Mayra fez as entrevistas, chamou os médicos, recomendou o Tratikov. Fizeram publicidade de médicos, inclusive de um ginecologista, sobre o Tratikov. O Tratikov, no final das contas, senador, ele não foi utilizado, ele nunca foi utilizado por médico algum. Ele não teve resultado objetivo algum ao final e foi retirado. Ele foi descontinuado. Mas o que está claro é que houve operação. Isso já está dito que houve operação. Sim. O senhor está negando que teve operação? Que operação? Não entendi. Não, a implantação foi posto do sistema. Implantação do aplicativo. Ele foi iniciado
e foi apresentado ainda não concluso, porque precisava ser todo ele carregado foi ainda. iniciado. Ou seja, é mais uma revelação que Eu não estou negando que a que ele foi CPI apresentado. traz para o país. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Quando um oficial, ou da Polícia Militar, ou do Exército, ele recebe uma missão, por exemplo, combater uma gangue, ou uma facção, ou uma parte, ele não vai ali cumprir a missão dele, não é acabar com o crime organizado daquele Estado. É aquela fatia da missão que ele cumpre e depois retrai. É uma fatia. Então, a compreensão de missão é muito militar. Por isso que as pessoas talvez não tenham compreendido quando a gente coloca a missão cumprida. Da minha fatia da missão, daquele pedaço, daquele momento da missão, não a missão completa e ampla de combater a pandemia no país e entregar o país pronto, limpo e todos já saneados e prontos. Isso é muito maior do que a parte da missão, a parte da tarefa que me foi passada.